Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Assunto que assusta muita gente. Como o Espiritismo encara o problema da cremação? O espírito André Luiz considera que, excetuando-se determinados casos de mortes em acidentes e outros casos excepcionais em que a criatura necessita daquela provação, ou seja, o sofrimento intenso no momento da morte, a cremação, de um modo geral, não traz dor alguma. Esclarece ele que isso ocorre porque a demasiada concentração do dióxido de carbono no organismo determina a anestesia do sistema nervoso central. Explica que o fenômeno da concentração do gás carbônico altera o teor da anestesia do sistema nervoso central, provocando um fenômeno que eles chamam de acidose. Com a acidose vem a insensibilidade. A criatura não tem esses fenômenos de sofrimento que imaginamos. Embora a resposta tenha sido dada pelo médium Chico Xavier em esclarecedora entrevista quando da realização da pioneira cirurgia de transplante de coração, realizada em 1968 no Brasil, certamente pode servir para avaliarmos a questão da cremação. Como se sabe, a prática introduzida no lado ocidental da Terra, através da Europa, no início do século XX, na milenária e oriental Índia, faz parte das tradições do brahmanismo, atual hinduísmo. Consultado em 1935 sobre o assunto, o Espírito Emmanuel esclareceu, contudo, que a mesma nunca deverá ser levada a efeito antes de um prazo de 50 horas após o desenlace. Considera que a cremação imediata ao chamado instante da morte é, portanto, nociva e desumana. Compreende-se porque, através da explicação de Allan Kardec sobre experiência da morte, por ocasião da morte corpórea, o espírito entra em perturbação e perde a consciência de si mesmo, de sorte que jamais testemunhe o último suspiro do seu corpo. Pouco a pouco a perturbação se dissipa e o espírito se recobra como um homem que desperta do sono profundo. Sua primeira sensação é a de estar livre do fardo carnal. Segue-se o espanto ao reparar no novo meio em que se encontra. Acha-se na situação de um a quem se cloroformiza para uma amputação e que, ainda adormecido, é levado para outro lugar. Ao acordar, ele se sente livre do membro que o fazia sofrer, muitas vezes procura-o, surpreendido de não mais o possuir. Do mesmo modo, o espírito, no primeiro momento, procura o corpo que tinha, descobre-o a seu lado, reconhece que é o seu e espanta-se de estar dele separado, e só gradativamente se apercebe da sua nova situação. Neste fenômeno, apenas se operou uma mudança de situação material. Quanto ao moral, o espírito é exatamente o que era antes de morrer. Por nenhuma modificação sensível passou. Suas faculdades, suas ideias, seus gostos, seus pendores, seu caráter são os mesmos, e as transformações que possa experimentar só gradativamente se operarão pela influência do que o cerca. Em resumo, unicamente para o corpo houve a morte, para o espírito apenas sono ocorreu. A reação diante do fato, porém, depende de cada um. O espírito irmão X, através do próprio Chico Xavier, pondera: morrer não é libertar-se facilmente. Para quem varou a existência na terra entre abstinências e sacrifícios, a arte de dizer adeus é alguma coisa de felicidade ansiosamente saboreada pelo espírito. Mas para o comum dos mortais, afeitos aos comes e bebes de cada dia, para os senhores da posse física, para os campeões de conforto material e para os exemplares felizes de prazer humano, na mocidade ou na madureza, a cadaverização não é serviço de algumas horas. Demanda tempo, esforço, auxílio e boa vontade.
No mesmo texto, indaga: não seria justo conferir pelo menos 3 dias de preparação e refazimento ao peregrino das sombras para a desistência voluntária dos enigmas que o afligem na retaguarda? O extraordinário acervo constituído de mensagens, depoimentos, psicografadas pelo famoso médium, demonstra a utilidade dessa precaução, prevista, por sinal, na legislação brasileira. De qualquer forma, é oportuno considerarmos o comentário do Espírito Emmanuel. Mesmo que a separação entre o espírito e o corpo não se tenha completado, a espiritualidade dispõe de recursos para impedir impressões penosas e sofrimentos. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.